Te apressa, Relson, não comprei as passagens da nossa viagem. Calma, mãe. Já comprei pelo aplicativo Amazon Bus. E tu conhece essa empresa, Relson? Olha lá, menino, vamos pegar a estrada. Pra senhora, só o melhor. São ônibus novos, poltronas confortáveis, banheiros feminino e masculino. Dá até pra ir dormindo durante a viagem. Eu durmo quando eu viajo. Tem até o Wi-Fi e ainda faz transporte de encomendas. Te mando. Olha, Relson, gostei. Falei pra senhora. É a sua emissora, chegando aos lares de milhões de brasileiros na maior região do país. A Crítica e TV Lupa 1 Brasil, juntas no Amapá, canal 5.1. Olá, como vai? Eu vou indo e você, tudo bem? A gente retoma a temporada do programa Memória Viva, que agora, além de ser transmitido no YouTube, é também transmitido no canal aberto, na TV Lupa 1, canal 5.1. E fique atento, porque você pode rever todos os programas na internet, no canal Açaí News no YouTube. Nós já temos pelo menos 22 programas e pode também assistir toda terça-feira em canal aberto, às 21h30, na Lupa 1, canal 5.1, que transmite o sinal da TV A Crítica de Manaus, no estado do Amapá. Como sempre eu faço na abertura do programa, eu quero prestar aqui uma homenagem ao poeta Arthur Nery Marinho. Eu, outro dia, conversava com um grupo que faz parte do Memorial Amapá, e eu dizia a eles que o Arthur é um desses poetas que merece ser revisitado. Houve, alguns anos atrás, a iniciativa de republicar a sua obra, mas eu entendo que isso ainda não é suficiente. Recentemente, o Arthur teve celebrado o seu centenário e confesso que foi de uma forma muito tímida, não com a pompa que esse grande poeta merece. Arthur Nery Marinho foi desportista, foi burocrata, um servidor público, cronista, um exímio jornalista e também um magistral poeta. E eu quero, inclusive, fazer essa homenagem ao Arthur Nery Marinho, relembrando um dos seus poemas mais belos, que estão registrados no livro Sermão de Mágoa, e que diz assim: esperei por você, você não veio. Eu fiquei triste, mas não disse nada. É que o silêncio é bom, boca calada, é prudência e não quer dizer receio. Aprendi a ser só, a tudo alheio, e aprendi também que é madrugada. De manhã surgirá esbraseada ou terá um horizonte feio. Eu sou aquele que no fim da tarde se vai embora sem nenhum alarde e quase sempre caminhando a esmo. E se alguém pergunta onde é que eu moro, prego mentira e de vergonha coro, pois não moro nem dentro de mim mesmo. Pois é, com essa homenagem ao Arthur Nery Marinho, eu celebro aqui a chegada do nosso entrevistado, Padre Paulo Roberto Matias, um amigo já de muitos anos. Já tivemos a oportunidade de dividir a bancada, ele na condição de entrevistado, eu entrevistador. Foi objeto também de programa de documentário, relembrávamos aqui, estávamos revendo algumas imagens de sua trajetória, e é uma satisfação muito grande de ter a sua participação nesse, que é uma proposta de um acervo de memória para a posteridade. Muito obrigado. Valeu, Renivaldo Costa. Prazer muito grande estar aqui com você, participando desse programa Memória Viva. E você brilhantemente começou com esse poema do Arthur Nery Marinho. Nery Marinho, que eu também conheci de vista. E já de antemão, assim, me identifiquei muito com o poema. E parece que era meio melancólico. Exatamente. Por isso o nome do livro, aliás, a sua obra mais famosa chama-se Sermão de Mágoa. Eu também tenho assim, um pouquinho essa melancolia, essa angústia dentro de mim, né? Ontem, lá no sepultamento do professor Zé Maria, eu falava que ele era um cara inquieto, essa inquietude, né? Essa necessidade de constantemente estar se reinventando, rebuscando o passado, para a gente pensar o presente e o futuro.
É um prazer muito grande estar aqui hoje contigo. Pois é importante essa sua menção porque no último dia 12 de outubro, enquanto o Brasil comemorava a festa de sua padroeira, aqui na região norte celebrávamos o Círio de Nazaré e também as famílias celebravam o Dia das Crianças, na tarde de domingo a gente perde o José Maria da Silva, grande professor doutor, sociólogo por formação e um pesquisador nato. Além de fazer parte do quadro da Universidade Federal do Amapá, foi também o responsável pela implantação da Universidade do Estado do Amapá, tendo sido o seu primeiro reitor. Ele deixa um importante legado voltado à pesquisa e à memória, e é importante nós fazermos essa reverência para que as novas gerações não esqueçam desse grande pesquisador, né? Com certeza, não só do Zé Maria, mas de tantos e tantas que construíram o Amapá, né? E, Renivaldo, eu quero te parabenizar pelo projeto Memórias Vivas, né? Porque, infelizmente, o Amapá esqueceu os seus heróis, né? O Amapá virou as costas para a sua própria história, seu próprio legado, né? E é muito importante, todos os dias, você reafirmar a nossa identidade e a necessidade de preservar a nossa memória, o nosso passado, a nossa história, o nosso legado, né? Para que as futuras gerações possam entender, compreender todo esse processo de dominação, de escravização, de libertação, de transformação, né? Dessa separação do Estado do Pará, construção do território federal, depois Estado, né? E é uma história inacabada, uma história mal contada. Só para você ter uma ideia, essa minha inquietação me fez criar um museu. Tu precisa visitar. Sim. Museu Afro-Amazônico, justamente para o Brasil conhecer a Amazônia. Porque o Brasil olha para a Amazônia e pensa que só tem indígenas, né? Povos originários. Quer dizer, não se fala da história do preto, do negro, né? E há uma Amazônia negra que a Estação Primeira da Mangueira quer falar, quer cantar esse ano, né? E a gente precisa lembrar a importância dos povos originários, mas nós fomos obrigados, fomos escravizados e acorrentados. Nós chegamos aqui na região do Cabo Norte e aqui nós ajudamos a construir a história do Amapá, né? E essa história, se a gente for olhar, sempre houve, desde o século XVIII, uma política de esquecimento, né? Negacionismo, uma tentativa de fazer com que os registros fossem queimados, né? E a gente percebe ainda hoje essa política, né, de invisibilizar o negro, e quando o poder olha para o negro e para os povos originários, é como folclore, como pessoas exóticas, né? E nós não somos isso, né? Nós somos muito mais do que aquilo que a gente faz. Aliás, o outro dia participava numa solenidade onde a doutora Sulamir Monassa de Almeida fez um comentário que eu achei excepcional. Ela me disse que fazia um trabalho de correição, ela é presidente do Tribunal Regional do Trabalho, e fazia correção no interior do Pará, e numa cidade, não me recordo se Marabá ou Paraupebas, um grupo de indígenas chegou num tribunal, lá num fórum do Tribunal do Trabalho, e
E as pessoas que estavam lá, algumas tinham poucos lugares para sentar, levantaram e para que os indígenas pudessem então se acomodar. E aí alguém perguntou, mas por que vocês levantaram para que eles sentassem? Eles disseram, porque eles que são os donos da terra. Mas é raro esse reconhecimento de que os povos originários, de que índios, que negros, são de fato os primeiros construtores desse espaço. Nós temos o que temos hoje do Brasil, né, como Roberto da Mata diz, o que é o Brasil, que faz o Brasil, nós temos que olhar para a construção negra, para a construção da identidade indígena, mas infelizmente hoje, em pleno século XXI, isso ainda não é uma realidade, né? E aí, olhando o Amapá, Macapá principalmente, a gente percebe que os espaços de memórias, né, contam a história dos brancos, dos invasores, dos dominadores, né? E quase que não há registro do negro e dos povos originários. Isso me angustiava, me inquietava, né? E a bom cobrar dos políticos, né, das autoridades. Foi daí que surgiu a proposta do seu museu, então. Aí nasceu a proposta do museu, Museu Afro-Amazônico. Primeiro, quando você vai pesquisar, afro-amazônico, Amazônia Negra. Interessante. Mas eu não queria colocar só afro-amazônico. Eu queria homenagear uma personalidade. E aí, então, eu queria que fosse mulher. Porque para ser libertário não podia ser um homem. Né? Eu escolhi a mestra Josefa Pereira Lau, dona Zezinha, tia Zezinha. Nasceu em 1929 no Mazagão Velho. Com 15 anos ela casou com Mariano Picanço e foi para o Igarapé do Lago. E lá ela viveu uma parte da vida. Né? A mulher que talvez fosse detentora da história, né, do negro no Amapá. Talvez a maior detentora da memória viva da nossa história cultural e religiosa também. O acervo do museu, ele é composto de obras que são suas, são frutos de doação. Como é que o senhor conseguiu agregar essas obras? Você sabe que museu, quando se fala de museu, as musas, né, da Grécia e assim por diante. Museu é um espaço de dominação para contar a história dos dominadores, dos brancos, dos invasores que levavam, saqueavam, né, os pobres, né, para mostrar, né, a força, o poder. Só a partir de 1974, na França, Harim, que é um antropólogo, museólogo, vinha muito no Brasil, é vivo até hoje. Ele começou a desconstruir essa ideia daquele museu tradicional, museu do Louvre, museu de Petrópolis, museu daqui, museu não sei de onde, entendeu? E ele alcunhou o título de museu comunitário. E o que é esse museu comunitário? Que é a proposta do Museu Afro-Amazônico. É fazer com que o museu seja um espaço para a comunidade contar a sua própria história. Né? Museu é comunitário, museu de território, né? Porque o conceito de museu comunitário transcende aquele espaço físico. Né? E aí é a comunidade que vem e traz aquilo que para ela é significativo. Entendeu? Então pode ser uma simples caneca, um relógio. Né? Então não é o valor econômico, físico, mas é o que vale para aquela pessoa que trouxe. No Brasil tem muitos, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, Maranhão, entendeu? E aqui no Amapá, na Amazônia, aliás, nós somos o primeiro, né, a criar esse museu. E aí, desde moleque, eu sempre olhava para o chão, olhava para cima, olhava
E eu me perguntava, o que é que existe por trás de tudo isso? Quando eu pisava ao chão, o que é que tem aqui debaixo, né? No meu quintal, onde eu nasci, né? Eu via um toco de árvore ressequido, antigo, árvore que foi cortada há 30, 40 anos atrás, estava lá. O que é que tem aqui? Então, eu sempre tive essa dimensão assim de querer entender. Essa curiosidade. Curiosidade. E, padre, há quanto tempo o senhor se dedica ao sacerdócio? São 34 anos. 34 anos. Eu me recordo, acho que em 2014, o senhor chegou a publicar suas memórias, né? Acho que Confesso que Vivi, era isso? Confesso, que foi o Carlos Lobato que eu fiz uma enquete no Facebook e ele sugeriu, Confesso que Vivi, que é o título de um autor famosíssimo. Exatamente. Confesso que Vivi. Aí eu confesso que vivi, tá bom. Hoje eu me arrependo do título, porque eu copiei do outro. Eu preferi mais uma coisa original minha, mas enfim. Tá lá, Confesso que Vivi. Mas o senhor reescreveria as suas memórias? Naquele momento, o senhor acha que já tinha memórias suficientes? Foi 2014, né? 14. 2014 faz pelo menos 11 anos atrás. O senhor estava, então, com um pouco mais de 20 anos de sacerdócio. O senhor acha que naquele momento já tinha acumulado memórias suficientes para poder fazer esse livro? Ou acha que hoje, olhando para o passado, adiaria para fazer agora, por exemplo? Falava ontem, não me lembro, mas eu dizia que eu estou preparado para morrer, para ir embora, né? Porque eu sempre fui um cara que não fui apegado a nada. Nada me prende a esse plano. E uma das causas que vai fazer muita gente sofrer do outro lado, não por culpa de Deus, mas por despertar essa consciência cósmica da vida, é justamente os apegos. Os apegos, eu diria para ti, que são as causas de todas as tragédias humanas. Os apegos, né? E esses apegos, eles são fruto do vazio, da solidão, da nossa ignorância, da nossa irracionalidade, do desconhecimento da totalidade da vida, de tudo. Então, eu nunca tive apego. Então, o que eu fiz de 2014 para cá, quando eu escrevi o livro, eu fiz para trás e continuo fazendo para frente. Então, não mudou nada. Continuei fazendo a mesma coisa. O senhor, na verdade, deu continuidade. Naquele período, entre os anos 2011, 2012 até 2015, eu diria que foi uma época muito produtiva, foi um momento de implantação do idioma, né? 2010. 2010, na verdade. 2010. Então, eu acho que tudo que eu tinha que fazer na vida eu já fiz. Tudo. Tudo que uma pessoa, um ser humano poderia fazer, eu fiz, né? E eu acho que a gente não tem que deixar os cabelos embranquecerem, a gente não precisa deixar o tempo passar para a gente perceber que a vida é muito fugaz, é muito rápida, é muito... Entendeu? E você tem que viver intensamente, mas viver mesmo, né? E a grande sacada da vida é você viver, dar o sentido da tua existência, o teu ser feliz, percebendo que você não é nada, você é insignificante diante do todo, do tudo, né? Da totalidade da existência, né? E quando você descobre isso, que você vive profundamente em comunhão com teu eu interior, com tua alma, com teu ser, com o tudo, né? Você vai entender o nada. Você vai entender o nada. E ontem eu estava assistindo um documentário que falava do medo, né? O medo
que nós temos, o ser humano tem, esse medo que te apavora, que te destrói, que te angustia e te leva a querer buscar de uma forma insaciável as coisas materiais, né? Achando que aquilo vai preencher esse absurdo, esse vazio do nada, da morte. E aliás, a gente hoje vive dois grandes males, né? Já ainda parafraseando o senhor falando do medo, que é o medo do presente e o medo do futuro. O medo do presente é a depressão, o medo do futuro gera ansiedade, infelizmente, né? Mas aí eu queria só lembrar lá do museu. Sim. Eu coloquei na frente do museu uma frase: a história que ninguém quis contar. Quando você entra, você se depara. A história que ninguém quis contar. Porque quando você fala da história do negro, quando você fala da história dos povos originários, dos pobres, das periferias, mas principalmente, como diz o Papa Francisco, as periferias existenciais, o Facebook, as redes sociais, elas cooptaram esse comportamento humano de a gente mascarar as nossas mazelas. Que nem o Facebook. Ali todo mundo é feliz. Exatamente. Tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Então... Comercial de margarina. Então a gente não quer falar de senzala. A gente não quer falar do índio comendo aquelas larvas das árvores, né? A gente não quer ver a criança com piolho na cabeça. A gente quer coisa surreal, coisas assim, sabe? Que chame a atenção. Mas por incrível que pareça, a gente que nega a fragilidade humana, a gente sente prazer com as tragédias humanas. Padre, tem um recorte da sua trajetória que me chama muito a atenção, porque o senhor ousou fazer uma coisa que em outros tempos lhe levaria, inclusive, até ao desterro, eu diria. A excomunhão. A excomunhão. Obrigado, essa palavra que eu estava buscando. Inclusive, me lembro de um episódio narrado na obra do Fernando Canto, né, que faz essa analogia da água benta e o diabo, que é trazer para frente da igreja cultos e manifestações como o Marabás, como o Batuque. O senhor não só abriu as portas para essas manifestações, como o senhor anualmente participa, por exemplo, celebrando a Missa dos Quilombos. O senhor sofreu algum tipo de retaliação, perseguição por causa disso? Olha, essa consciência eu sempre tive, essa consciência histórica sempre tive, mas ela se aguçou depois que eu fundei o Instituto João Magalhães, o IJOMA, né, a instituição para cuidar de doentes de câncer. Porque ali eu lidava com a morte todo dia, toda hora, todo instante, com a finitude da vida. Aliás, Renivaldo, uma coisa que eu sempre, desde criança, desde moleque, nas minhas primeiras memórias, é a morte. Eu sempre tive uma paixão pela morte. Eu sempre tive uma paixão pela morte, né? Eu, com 8 anos de idade, me deparei com a primeira pessoa, assim, querida, morrer, uma vizinha, né? Ela era alcoólatra, 70 e poucos anos, uma senhora já de idade, alcoólatra, bebia muita cachaça, foi encontrada morta. Tinha 7, 8 anos. E aquilo me impactou assim de uma forma muito forte, né? E eu sempre briguei com a morte, no sentido de não aceitar a morte. Eu achava que a morte era uma punição muito perversa da vida, né? Como ela entrava na vida das pessoas e ia arrasando, destruindo, levando afetos, amores, vidas, sonhos. Eu não entendia. E essa reflexão eu fazia já com 7, 8 anos de idade.
né? Então, uma coisa que me impactava muito era o câncer, né? Que desde moleque, não sei porquê, sempre pessoas com câncer cruzavam a minha vida. Isso eu não tinha, assim, pensado, refletido, né? Foi só quando eu fui ser ordenado padre, em 91, e uma senhora, que era minha vizinha, antes de morrer, eu vim de Belém, né? De férias, eu estudava lá. Aí ela me chamou, eu me recusei o tempo todo de entrar lá no quarto dela, do lado de casa. Até que no dia de eu viajar, na véspera de eu viajar, minha mãe me disse, ela quer falar contigo. Aí eu tive que entrar lá. Ela queria se despedir e pedir que no dia da minha ordenação eu lembrasse dela e a primeira missa que eu fosse celebrar, eu fizesse em memória dela, porque ela não estaria mais presente aqui, né? E é interessante, isso foi em 91. De 91 até 2010, por onde eu passei, um lastro de dor, de câncer, cruzou meu caminho. Até que em 2010 apareceu o João Magalhães, que veio do Maranhão, 21 anos de idade, retirante, morador de rua, que eu cuidei do Joel. E antes de ele morrer, ele pediu, não esqueça de mim. E era constante, as pessoas morrerem, não esqueça de mim. Depois que o Joel morreu, em 2010, 3 anos depois, a minha irmã morreu com jovem, 47 anos, pedindo para mim, não esquece. Eu fui para o Rio de Janeiro fazer mestrado, lá no Rio de Janeiro, ligavam para lá, para a paróquia. Olha, eu estou aqui em Madureira, tem alguém morrendo no hospital, e a gente não encontrou um padre. Tem um padre aí disponível? Padre, dá para o senhor ir lá em Madureira? Lá eu ia, né? E essa minha luta com os doentes de câncer, né, a finitude da vida, me jogou dentro desse caos. O câncer na tua família, isso é muito grande, né? Então, eu mergulhei no mistério da dor, né? Cara, e aí, olha, diante da dor, diante da morte, tu tem duas opções. Ou tu te revolta, ou você procura transcender. Não é sublimar, transcender, compreender, né? Eu costumo dizer que quem não compreende a morte, jamais vai compreender a vida. Aí alguém me disse, não, mas a gente tem que entender a vida. Eu digo, não, está errado. Está errado. A gente tem que entender a morte para entender a vida. Aliás, na maçonaria, existe, no processo iniciático da maçonaria, inclusive, o iniciado ele é levado a refletir primeiramente na morte. É a compreensão da morte que nos leva a valorizar a vida, porque se você vê simplesmente a vida, você ignora a morte, e aí, será que valeu a pena aquilo que você realizou? Né? E respondendo a tua pergunta sobre a questão da religião, eu nasci no bairro do Trem, Antônio Coelho de Carvalho, mais ali na frente. E onde eu nasci, tinha gente do Igarapé do Lago, Mazagão Velho, Coração. Tinham 6 famílias de Samaracás que vieram das 3 Guianas e moravam perto de casa. Eu convivi, lá tinha centro de Umbanda, tinha igreja evangélica, centro espírita, Frei Luiz, Leopoldo Machado, tinha a igreja Nossa Senhora Conceição, a comunidade, o trem é todo dividido em setores, comunidade. E então eu vivi dentro dessa realidade. E meus pais, mesmo sendo analfabetos, eles nos criaram num espaço de muita liberdade e de muita
educação para compreender o outro, o respeito, a valorização. Meus pais, eu nasci na época do bipartidarismo no Brasil, Sim. Arena e MDB. E o meu pai era a MDB, que era a resistência, A ditadura. o grande partido, né, da redemocratização no Brasil, enfim. Então, meu pai era MDB. E eles, de todos os meus irmãos, eram muitos, eu era o único que eu ia acompanhá-los nos comícios dos anos 70, os comícios épicos aqui em Macapá, né? Então, eu sempre... E na rua de casa tinha várias pessoas que frequentavam a pagelança, a umbanda, né? Eu escutava, quando eu era moleque, um irmão mais velho que foi ser professor com 15 anos para o interior, que naquela época você completava a 4ª série primária e você podia ser professor, devido à carência. E o meu irmão foi assim, foi para o interior, e lá para o interior eu escutava que ele foi levado para as matas e passou 8 dias de lá, encantado, né? Depois de 8 dias ele voltou já preparado para ser pajé, para ser da pagelança, a religião indígena amazônica, enfim. E eu, como moleque, olhava aquilo e achava fantástico, né? Essa transcendência, né? Enfim, eu cresci dentro dessa realidade. E minha mãe virou evangélica, foi fundadora da Evangélico Quadrangular aqui em Macapá, né? Foi fundadora. Foi diaconisa. Depois de 15 anos ela se afastou, retornou para a Igreja Católica por uma questão que não vem ao caso aqui agora, mas enfim. Mas ela sempre deu liberdade para todos nós, seja o que vocês quiserem. Ela dizia assim: vocês não querem ir para a minha igreja? Procure qualquer outra. Mas o homem não pode viver sem estar seguro, grudado, agarrado em alguma coisa. É assim que ela falava. Eu, com 5 anos, eu queria ser padre. Eu disse que queria ser padre. Ela perguntou: o que é que tu quer ser? Quero ser padre. Depois eu me revoltei, porque me apelidaram de um padre muito mau lá do bairro do Trem, Padre Bossi. Dava cascudo, veio da guerra na Birmânia, foi expulso, né? E era italiano do PIME, 60 e poucos anos, ele veio para o Brasil, Amapá. Década de 70, 69, 70. Ele era... Linha dura. Linha dura. E aí, então, um dia eu fui ser coroinha, primeira celebração, era 5 horas a missa. E aí, nesse dito dia, os coroinhas mais antigos não foram. E eu tinha chegado, vai ser coroinha, 5 horas da manhã a missa. Me perdi tudinho. Atrapalhei o padre na missa. Eu sei que teve uma hora lá que ele usava bota. Parece que ele estava na Birmânia ainda. E levantou 1,80 m, 90 m, levantou a bota e tacou-lhe na minha canela. Pá! Que a sineta caiu da minha mão. A igreja tem lotada. Eu fiquei com vergonha, me afastei. E aí virei ateu. Ateu que nasce desse questionamento, né? Se Deus é bom, de onde que vem o mal? Né? Se Deus é Pai, se Deus é justo, se Deus é luz, por que as próprias pessoas que creem, que pregam esse Deus, são tão perversas, tão injustas? Então, sabe de uma coisa? Se é para viver no meio desse povo que prega um Deus, que para mim é mais fraco do que o demônio, então é melhor eu viver aonde eu estou, longe de todos e de todos. E fiquei assim até 20 anos.
né? E aí, um belo dia, acho que foi 80 mais ou menos, 82 por aí, não sei, 81, Elis Regina morreu. E aí, lá no bairro do Trem, tinha o programa Igreja de Nosso Meio. E passava na TV Amapá, o padre Cláudio Piguim, que foi pioneiro, né? Foi revolucionário aqui em Macapá. Trouxe equipamento da Itália, aí pegou o jovem Oscar Filho, que tu deve conhecer, sim. a Célia, Belo, enfim. E então, ele era assim, um cara muito... O padre Ângelo Damarenho, o próprio padre Cláudio, ajudaram a fundar o PT aqui em Macapá. Eles eram nossos padres. Então, assim, muito vivo, muito forte. A gente tinha um grupo de jovens, de 200, 300 jovens. E aí eles anunciaram lá no programa, sábado à tarde, Igreja Nosso Meio, eles iam fazer a missa de 7º dia da Elis Regina. Aí eu vi na televisão, eu disse, eu vou assistir. E fui. E lá fui. Me empolguei com a molecada lá da paróquia. Enfim. Aí, aquele mundo, eu disse, esse mundo aqui que eu quero. Eu tinha consciência desde moleque. Eu não nasci para viver dentro de espaços burocráticos. Eu nasci para ser livre. Eu nasci para cuidar de gente, para conviver com gente. E ali, vendo aquela realidade, disse, é isso que eu quero. Mas a primeira coisa que veio foi, me disseram que padre não podia casar. Eu digo, eu estou lascado. Quando eu ficar velho, quem é que vai cuidar de mim? Com quem eu vou partilhar a vida? Né? Mas eu vou, e fui. Fui várias vezes ameaçado de ser expulso do seminário porque eu não me enquadrava na bolha. Tinha um padre, João Carlos Vicchiato, que era amigo do padre Fúvio Juliano, foi meu diretor espiritual, padre Fúvio. Conheci. Através dele eu conheci o Munhoz, que depois foi meu professor. Né? O padre João Carlos do PIME, está vivo até hoje. Ele um dia disse para mim assim, olha, eu trabalhei com seminarista, padre, freira, bispo, cardeal, formação. E todos que eu quis, eu coloquei na forma. Essa é a expressão que ele usou. Mas tu, eu não consegui. Aí eu perguntei, mas por quê? Porque tu nasceste doido. Disse, tu nasceu doido. Então, eu estou colocando essa realidade para responder para ti por quê. Depois, a minha monografia de conclusão foi sobre ecumenismo. Toda a terra habitada. Oikumene. Toda a terra habitada. Né? Eu sempre fui um grande humanista, desde moleque. Antes de estudar filosofia, teologia. E eu aprendi isso com meus pais. Meus pais, a minha comunidade onde eu nasci. Né? E eu precisava, eu sentia a necessidade de transcender as fragilidades humanas, os conceitos, as teorias. Né? Então eu... Quais são os seus projetos aí para os próximos anos? Continuar tocando Ijoma? O senhor pensa em se aposentar, porque padre não se aposenta, se aposentar da atividade litúrgica nas paróquias? Com 75 anos, tu é liberado de assumir paróquia. Vai ser padre. Mas tu pode, depois de 75 anos, tu pode te afastar e fazer o que tu quiseres. Mas a maioria continua até a morte. Eu, talvez, com 75, eu me afaste e vá ser livre. Tem quantos anos hoje, padre? 63. Ah, ainda está jovem. Né? Então, aí eu fui trabalhar, depois da minha tese lá, sobre ecumenismo, sobre as religiões, porque eu sempre sonhei um mundo unido, novo, fraterno, aquilo que a Bíblia fala, né? Novo céu, nova terra, né? O mito lá dos Yanomamis,
terra sem males. Eu sempre sonhei esse mundo em que não houvesse guerra, que ninguém fosse maior do que o outro, ninguém dominasse o outro. Eu sempre sonhei isso, para mim e para todos, né? E eu, quando fui ordenado, eu disse, eu não posso mutilar a minha humanidade, a minha essência. Uma senhora que morreu agora esses dias, com 100 anos, ela, quando eu fui ser ordenado padre, ela me disse, minha vizinha, meu filho, era a esposa de um samaracá, da Guiana holandesa. Meu filho, eu vou te pedir uma coisa. Tu vai ser padre, e na cabeça dela era uma autoridade, era assim, sair de onde tu era, da miséria, e fazer parte de uma casta. Eu vou pedir uma coisa. Tu nunca deixe de lado essa tua simplicidade, essa tua humildade, teu jeito de... Nunca esqueça dos pobres. Dona Maria. E quando eu fui ordenado, Dom Luiz Soares Vieira, um dos grandes bispos do Brasil, na minha ordenação ele me disse, não esqueça dos pobres. Como Dom Cláudio disse, Papa Para Francisco. o Papa Francisco na ordenação. Não esqueça dos pobres. Mas Dom Luiz foi mais profundo. Disse assim para mim, a igreja lotada, ele falando para mim, eu disse, olha, os pobres, eles não se sentem amados pelas autoridades deste mundo. E ser padre é ser sinal de Deus para essas pessoas, para os pobres. Eles têm que olhar para nós e em nós eles têm que sentir, perceber o amor de Deus. Nós nascemos para amar. Esse discurso eu vou morrer e não vou esquecer do Dom Luiz Soares Vieira. Nascemos para amar, somos para amar, fomos ordenados para amar. Isso aqui foi a minha grande lição de vida. Tem um psicanalista, Erich Fromm, ele escreveu Arte de Amar, que ele fala sobre isso. O amor não é uma atividade do coração, como o Ocidente prega. O amor é uma atividade da razão, porque é uma escolha. Eu escolhi amar. Profundo isso, né? Padre, eu queria agradecer, infelizmente nosso tempo está esgotando, mas eu acho que esse último ensinamento sobre o sentido de amar, da escolha de amar e da necessidade de amar, é uma mensagem belíssima que vai ficar para os nossos vídeo ouvintes, aqueles que estão ou pela TV ou então pelo YouTube nos assistindo. E quero dizer que é uma grande satisfação sempre lhe entrevistar. O senhor é alguém por quem eu prezo muito, tenho assim muita deferência, amizade, e rogo sempre a Deus para que lhe dê muita saúde, para que continue por muitos anos com o seu legado, viu? Eu que agradeço aí, como é que a gente chama? Web espectadores. Falar contigo antes de começar o programa, que tu foste a primeira pessoa a reconhecer o meu valor dentro da sociedade amapaense. Em 1999, tu me entrevistaste com um documentário falando da minha vida. Eu penso que nesse período eu já fui homenageado. Recebi uma comenda no Senado Federal pelos Direitos Humanos, Dom Helder Câmara. O Senado Federal me deu essa comenda para algumas pessoas que receberam essa comenda. A Câmara dos Deputados me concedeu um título pelo trabalho desenvolvido em favor da saúde das mulheres no Brasil, uma academia francesa, no mesmo dia, em Copacabana Palace. Quando eu estudei lá, eu passava do outro lado com medo de passar na frente, e um dia me chamaram para receber uma comenda dentro do Copacabana. Eu, doutor Augusto Leite, que é artista plástico, psicanalista aqui em Macapá, e em memória o Sacaca, doutor Sacaca. Faço parte da Academia Mapaense de Batuque Marabás, fundador, aliás. Faço parte da Academia Mapaense de Letras, fui escolhido para fazer parte.
recebi o título de doutor honoris causa, né? Então, eu já me sinto homenageado, mas nenhum título desse foi capaz de superar o maior título que eu acho que todo cidadão, todo ser humano deveria almejar, né? Que foi o aplauso em vida da população. Né? Como, por exemplo, um dia eu ia andando na rua, num cruzamento, uma pessoa, um homem jovem, botou a cabeça para fora do carro, cruzamento, e disse: Padre Paulo, o senhor é meu herói. Então, esse carinho que a sociedade É gratificante tem, mesmo, né? supera qualquer título, mas nada disso é importante. O mais importante é você ser bom. Religião, né? Camisa, títulos, anéis, vaidade, nada disso é interessante. Eu aprendi com a morte que dessa vida a gente não leva nada, né? A única coisa que a gente leva são os afetos que a gente fez, que a gente deixou, o bem que a gente semeou, um canal de luz que você vibrou aqui na Terra. Eu que te agradeço e qualquer coisa a gente está por aqui, lá no Instituto João Magalhães. Obrigado, padre. Eu conversei com o padre Paulo Roberto Matias, essa grande figura, fundador do Instituto Joel Magalhães e um grande ativista da memória, dos direitos humanos, do reconhecimento e do respeito às comunidades tradicionais e fundador também do Museu Afro-Amazônico. Na próxima terça-feira eu aguardo você com a nossa nova entrevista. Não esqueça, o programa é exibido toda terça-feira, fica disponível a partir das 20 horas no canal Açaí News, no YouTube, e exibido no canal aberto na TV Lupa 1, canal 5.1, que retransmite o sinal da TV A Crítica de Manaus, canal 5.1, a partir das 21h30. E eu aguardo você semana que vem. Até lá. Te apressa, Helson, não vou preço passagem da nossa viagem. Calma, mãe. Já comprei pelo aplicativo Amazon Bus. E tu conhece essa empresa, Helson? Olha lá, menino, vamos pegar a estrada. Pra senhora, só o melhor. São ônibus novos, poltronas confortáveis, banheiros feminino e masculino. Dá até pra ir dormindo durante a viagem. Eu durmo quando eu viajo. Tem até o Wi-Fi e ainda faz transporte de encomendas. Te manca. Olha, Helson, gostei. Falei pra senhora.